Olá, seguidores do Mundo do Poliglota. Aqui é o Igor Pereira, fazendo mais um vídeo com um conselho para vocês. Dessa vez eu vou falar de revistas e jornais e como eu utilizo esse tipo de material para melhorar nas línguas que eu já falo. Para quem não me conhece ainda, faz alguns anos que eu venho postando conselhos, tanto aqui no YouTube como às vezes pelo Instagram. Eu deixo para vocês contatos aí embaixo na descrição. E vamos lá, direto ao assunto. Em primeiro lugar, eu tenho que falar para vocês que não necessariamente todo material que eu tenho em alguma língua diferente eu vejo apenas como material para melhorar em línguas. Existem coisas que depois que você já fala a língua, você na verdade vai apenas aproveitar o material, porque você já conhece a língua, então para você é um pouco irrelevante. Mas é evidente, toda vez que você tem contato com materiais em línguas estrangeiras, se você sabe aproveitar, eles serão oportunidades, quer seja para aprender mais vocabulário, mais assuntos de maneira geral. Porque às vezes eu me pergunto, muitas pessoas que têm interesse em línguas, mas esquecem também que quando você fala outras línguas, você também precisa ter assunto para conversar com as pessoas. Então, fica aí o recado e vamos direto às revistas e jornais. Eu vou contar para vocês, conforme eu faço algumas demonstrações, digamos assim, como que eu utilizo esse tipo de material. Vamos lá. Bom, pessoal, eu coloquei aqui espalhado na mesa vários materiais e conforme eu vou mexendo neles, eu vou explicando para vocês um pouco sobre como eu utilizo normalmente. Cada língua, dependendo do nível que você tem, você vai poder usar de maneiras diferentes. Então, eu posso dizer para você, eu tive a sorte, talvez, de fazer amizade com vários estrangeiros e boa parte dessas revistas e jornais que estão aqui, na verdade, eu ganhei de presente. Alguns eu comprei quando eu estava viajando, mas a maioria, normalmente, eu ganhei de presente. E, basicamente, eu tenho aqui alguns materiais em inglês, existem alguns jornais aqui atrás em francês, em holandês, em inglês, de novo aqui em alemão, depois algumas revistas em francês, algumas em alemão, aqui francês de novo, algumas em húngaro, algumas em espanhol. Esse aqui é um quadrinho em alemão. Aqui são os CDs dessas revistas em espanhol, que daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes. Aqui algumas em sueco, aqui mais em sueco, aqui algumas em holandês, em italiano e ali espanhol de novo. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre esse daqui, que está aqui embaixo. Na verdade, eu falo espanhol já há muitos anos, então eu diria que hoje, por causa do meu nível de espanhol, eu tenho dificuldade de encontrar materiais que estejam acima do nível que eu falo. Então eu vou procurando coisas cada vez mais específicas para começar a aprender, digamos assim, vocabulário avançado, até de áreas às vezes que eu normalmente não converso muito a respeito, mas como essa é minha paixão, então eu faço isso com bastante prazer. Esse daqui, ele tá um pouco com as páginas soltas e por um motivo que eu já vou explicar para vocês. É um jornal de mineração que eu comprei na Argentina, então aqui existem várias notícias a respeito de mineração, de negócios e tal. E o que eu faço? Normalmente, se eu vou sair, se eu vou ficar muito tempo em transporte ou em sala de espera de qualquer coisa, dentista ou médico, enfim, ou ônibus em viagem, eu posso arrancar algumas páginas de um jornal, como esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, e aí eu vou ler todas as partes do jornal, incluindo as propagandas, e toda vez que eu encontro uma palavra ou expressão que eu não conheço ainda, eu vou circular, então normalmente eu vou estar com uma caneta, e depois eu vou pesquisar
o que era aquilo, se eu não tiver certeza. E finalmente eu adiciono no Anki, que é um aplicativo que em vídeos para trás aí eu já comentei com vocês a respeito. E aí eu reviso durante a semana ou quando eu tiver vontade. Então, basicamente, uma vez o material ele já estava inteiro, né? Esse jornal já está sem a capa, basicamente. Mas eu vou, digamos assim, depenando ele aos poucos, até que eu aprendi várias palavras interessantes de mineração. Não necessariamente vocês precisam fazer isso, mas fica aí a ideia de como é possível utilizar esse tipo de material. Mas é evidente que eu não vou destruir todos os materiais escritos. Existem alguns que eu desejo manter, porque eles são mais interessantes inteiros. Aqui eu tenho um jornal em holandês e eu posso fazer em breve a mesma coisa, né? Aqui um outro, eu acho que eu peguei esse em Maastricht. Esse aqui eu acho que eu ganhei de alguém. Esse aqui também, o Bild de Frankfurt. E assim por diante. Aqui embaixo existe o Le Parisien, jornal francês. Acho que eu peguei isso aqui no aeroporto de Paris. Aqui o New York Times, mas eu acho que eu nem toquei, eu apenas guardei esse jornal aí por enquanto. Aqui existe um jornal, se eu não me engano, eu peguei no metrô ou da Holanda ou Bélgica, não tem. Holanda, tá escrito ali. Então assim, para mim é bastante prazeroso passar um tempo lendo essas coisas em outras línguas, porque além de estar praticando, eu aprendo palavras novas e isso me distrai. É verdadeiramente uma paixão que acaba fazendo com que eu melhore nas línguas no piloto automático, digamos assim. Aqui existe uma revista em inglês sobre o corpo humano, então, mais de 500 fatos incríveis sobre o corpo humano, o cérebro, enfim, coisas de anatomia em geral, né? Porque eu normalmente me sinto na obrigação de saber conversar em todas as línguas que eu falo, incluindo de assuntos complexos, biologia, política, economia, finanças, enfim, neurociência, qualquer coisa. Então, por isso, é necessário devorar materiais nessas outras línguas também. Vou mostrar um pouco para vocês aqui essas em espanhol primeiro. Então, aqui eu tenho uma revista de cozinha vegetariana, outra sobre comunicação, essa sobre aviação. E existem algumas antigas aqui também sobre notícias em geral. Essa daqui, se eu não me engano... não, é a Argentina, essa última também. E assim vai. Então, esse tempo que é morto, digamos assim, em transporte, é sempre bom você estar em contato com alguma coisa, porque aí você acaba melhorando no piloto automático. E por que eu tenho essa aqui especialmente de aviação? Para quem não sabe, antes de ir para a neurociência, eu estudei alguns anos de engenharia aeroespacial e depois eu acabei caindo fora do curso de engenharia aeroespacial, que eu achei que eu tinha mais a ver com a neurociência, digamos assim. Mostrar para vocês aqui algumas em alemão. Então, essa daqui é o tipo de revista que eu manteria, na verdade, A Magia da Escrita. Então, essa revista ela fala a respeito da história do desenvolvimento da escrita, vários exemplos legais aqui. Enfim, esse tipo de material eu normalmente não encontro no Brasil facilmente, tão didático, com tanta qualidade. E eu comprei isso daqui, se eu não me engano, em Berlim, uma das vezes que eu passei por lá. Isso aqui é uma revista sobre Dubai e Abu Dhabi. Então, para quem se interessa por essas regiões do mundo aí, então existem várias informações aqui em alemão. Essa coleção, Geo Compact, é fabulosa. Na Alemanha eles fazem essas revistas sobre vários assuntos e é simplesmente fantástica a qualidade e a riqueza das informações que eles organizam aqui de uma forma bastante didática, né? Eu me lembro que, folheando essa revista, tinha uma parte aqui sobre as dietas diferentes, quantas calorias as pessoas de lugares diferentes consomem por dia, algo assim. Eu acho que... Aqui, está mais ou menos aqui. Então, exemplo, existe aqui
uma pessoa de 64 quilos, 63 anos, 1,74 m, italiano. Aí fala o que ele come, a quantidade de calorias, etc. Acho que é um americano. Enfim, várias pessoas de lugares diferentes no mundo. Um pedreiro. Enfim, e detalhes a respeito da dieta de pessoas em situações diferentes pelo mundo. É simplesmente fascinante. Ó, was die Welt ist. Então, o que come o mundo? É simplesmente fascinante ver. Ó, tem surfista e assim vai. Astronauta, vocês viram aqui? Então, cada um com a sua dieta. Então, é uma revista fantástica. Essa coleção, ela tem de outros assuntos também. Aqui uma revista de física, falando sobre o bóson de Higgs, né? Enfim, várias informações aqui, vários artigos de física. Esse é o tipo de revista que normalmente eu arrancaria os artigos e eu levaria junto comigo numa jaqueta ou na calça, qualquer coisa assim. E para aqueles minutos que são mortos do dia, normalmente eu aproveitaria para estudar, ler os artigos e coisa do tipo. É como eu também mantenho, né? Aí, aqui existe uma de administração. Eu acho que eu peguei isso daqui no aeroporto de Frankfurt. Isso aqui também parece uma revista mais feminina. Exato. Também veio de aeroporto. Um atlas da globalização. Esse aqui eu ganhei de alguém. Então, várias informações. E eu já estou num ponto, galera, que eu prefiro 1 milhão de vezes ler coisas em outras línguas do que em português, porque eu tenho, como todos, o tempo limitado. Então, o dia tem 24 horas para mim também. Então, é mais eficiente para as coisas que eu tenho que fazer na minha vida que eu devore esse tipo de informação, quer seja de história, de geografia, de geopolítica, em outras línguas do que em português. E facilmente eu consigo, quando eu leio esses assuntos em outras línguas, dominar a conversa falando com estrangeiros. Ontem mesmo eu estava com uma amiga francesa e eu conversei com ela várias coisas muito complexas, porque eu sou bastante atualizado, eu leio bastante e assim vai. Então existem assuntos que eu consigo acompanhar em outras línguas e, primeiramente, porque eu passei bastante tempo lendo nelas. Neurociência, política, enfim. Aqui, uma revista mais sobre viagem. Eu tenho certeza que eu peguei isso aqui em aeroporto também. A revista dos Testemunhas de Jeová, que eu devo ter ganhado em algum lugar. Esse aqui, sobre a língua e o pensamento. A revista chama Cérebro e Espírito. É uma revista fantástica, também sobre neurociência, psicologia, enfim, vários assuntos legais. E como eu sou da área de neurociência, eu me sinto na obrigação de saber conversar em todas as línguas que eu sei sobre os assuntos de neurociência. Aqui é uma revista de ciência, então, com curiosidades em alemão. Isso aqui eu comprei mesmo. Aqui outra também, sobre várias curiosidades em alemão. Então, para mim é muito interessante passar tempo com esse tipo de material. Isso aqui eu também comprei. Aqui é mais de história. Aí o Darwin, aviões, Henrique VIII e assim vai. Então, várias coisas interessantes. Essa daqui é a Sophia Thiel. Ela é uma alemã que ficou bastante famosa por causa de um vídeo que ela postou no YouTube, falando a história dela, que ela emagreceu bastante e ela se tornou praticamente um modelo lá já. Então, tenho essa revista fala um pouco sobre ela, tem alguns exercícios aí também, muito interessante. Então, de maneira geral, a gente tem que ler um pouco de tudo, não só estar limitado em um assunto. Aqui, O Nascimento da Civilização é da mesma coleção que eu mostrei para vocês agora há pouco, aquela sobre nutrição. Então, existem aqui várias informações históricas e tal. E para mim é muito mais gostoso hoje ler esse tipo de coisa, quer seja em alemão ou em francês ou em qualquer outra língua, do que em português. Isso aqui é mais revista de propaganda, várias
ah, várias sinopses de livros e coisas assim, mas ao passo que alguém lê isso daqui, também acaba aprendendo como que funciona o marketing dessas revistas, ou enfim, várias informações. Essas aqui estão em francês. Eu comprei essas aqui em Lyon, especificamente, uma cidade no sul da França. E por que que elas chamaram bastante a minha atenção? Elas são revistas para crianças de 7 a 12 anos, enquanto que essa outra aqui é de 10 a 14, mas na verdade elas tratam do mesmo tema. Então, a República Francesa e seus valores explicados às crianças. E quando você olha o que existe dentro dessa revista, eu tenho aqui de maneira muito didática várias informações a respeito de como funciona a política francesa. Isso aqui feito para crianças. Eu nunca vi esse tipo de coisa no Brasil. No Brasil, as pessoas têm quase zero percepção a respeito da própria política do país, como ela funciona e tal. Você perguntar para um brasileiro médio qual a diferença entre um deputado e um senador, dificilmente ele vai saber. Mas enfim, depois aqui, essa outra é para crianças um pouco mais velhas, né? Mas o tema é o mesmo, basicamente. Então eles consideraram várias faixas. Essa daqui tem um vocabulário um pouquinho mais complexo só, apesar de ser feita para criança. Quando eu dei uma olhada nessas revistas, eu mesmo entendi bastante coisa. De maneira mais fácil da política francesa, da República, né? Aqui eu tenho várias revistas de ciência, essas todas aqui eu ganhei de presente de uma grande amiga francesa, e que já veio várias vezes aqui, a São Paulo. Então, várias e várias de ciência, sobre inovação, enfim. E é um tremendo prazer poder ler essas coisas. Essa aqui é uma revista feminina, acho que ela me deu também lá no pacote. Então é um tremendo prazer poder ler essas coisas, né? Aqui é uma revista de negócios em italiano. Ganhei isso aqui de um amigo. Essa outra aqui de carros também. Essa daqui, provavelmente mesma coisa. Ou então eu acho que talvez eu tenha ganhado na rua, viajando pela Itália, não me lembro. Isso aqui, acho que eu peguei voo da Alitalia, né? Mas enfim, depois, nós temos aqui mais algumas coisas em francês. Então, isso aqui é um livro, na verdade, da história da França. Então, para mim é muito gostoso ler esse tipo de coisa. Existem vários materiais que às vezes só existem em outras línguas. E uma vez que você tem um vocabulário vasto, você consegue facilmente devorar coisas em outras línguas. Atlas das Civilizações, eu gosto bastante de história também, então essas partes me interessam. Vocês lembram que eu mostrei agora há pouco uma outra revista em alemão sobre o mesmo tema, então é importante você conhecer o vocabulário dos assuntos em todas as línguas, na verdade. Depois aqui, uma revista sobre negócios também, finanças, francesa. Comprei isso daqui em Paris, uma das últimas vezes que eu passei lá. Depois, aqui, de ciência também. Aqui, essa sobre um pouco de neurociência chamou bastante a minha atenção. Como fabricar neurônios, não importa a qual idade. Então, existem várias coisas legais aqui, astronomia, enfim, várias coisas. Aqui acho que veio de aeroporto também. Esse aqui, neurociência também, Os Segredos do Cérebro, e assim por diante. Aqui, os grandes pensadores da linguagem. E esse tipo de revista, fazendo uma lista de todos os, digamos assim, maiores pensadores a respeito da linguagem, eu nunca vi esse tipo de coisa tão organizada e tão bem feita em português. Então é um tremendo de um privilégio, no meu caso, poder estudar e poder pesquisar essas coisas, né? Se eu não falasse línguas estrangeiras, eu estaria limitado somente às coisas que são produzidas em português. Então, isso é talvez uma das coisas que mais me fascina em falar línguas. Cada língua funciona como um bilhete de entrada para uma nova cultura. Essa aqui é outra de história, então a história do homem, tranquilo. Uma do James Bond, então o mundo do Bond. Gosto bastante do 007.
Aí eu achei essa revista aqui, então tinha que vir comigo para casa. Isso aqui, aeroporto. Essas outras aqui de ciência até embaixo, tudo ganhei da mesma pessoa. Depois, aqui existe uma em italiano, falando de memória e tal. Isso aqui eu gosto bastante de ler a respeito, porque é um tema bastante recorrente na minha vida, né? Então, ajuda a melhorar em italiano. Aqui eu tenho algumas revistas em húngaro, vocês podem ver. Eu tenho mais em algum outro lugar, mas essas foram as que eu achei rapidamente para fazer o vídeo. Enfim, depois, aqui algumas em espanhol. Então, essa Ponto e Coma, ela vem com CD também, é feita para pessoas que estão estudando a língua de fato. Depois, essa Condorito, na verdade de quadrinhos, de um personagem chileno. E essas revistas Habla, elas são muito antigas, na verdade. Elas têm o mesmo funcionamento daquelas antigas Speak Up, que eram vendidas aqui no Brasil. E aqui atrás eu tenho CDs dessas mesmas revistas, né? Mas, na verdade, eu não cheguei a utilizá-las, para ser sincero. Eu acho que eu acabei melhorando o meu espanhol na prática, né? Em contato com gente. Às vezes, digamos assim, em inglês existe a expressão on the go, seria durante o processo, né? Em contato, uma vez que você já aprendeu a base da língua, você vai continuar melhorando em contato com ela. Não necessariamente você precisa de materiais o tempo todo. Esse quadrinho aqui eu gostei bastante, é sobre a Renascença, com o Pato Donald. Aqui eu tenho algumas revistas em sueco. É uma revista de ciência ilustrada em sueco. Eu acho fascinante esse tipo de material. Fala de partículas elementares, modelo estándar, dentre outras coisas interessantíssimas aqui. Continuando. Depois dessa de física, essa aqui eu peguei numa livraria em Estocolmo. Então, várias propagandas aí de livros em sueco. Então, para mim é muito interessante ler esse tipo de coisa também. Quando eu viajo, normalmente eu levo sempre algum material para me distrair. Aqui uma sobre o corpo humano. Aprenda mais sobre os genes, por exemplo. Então, hoje, na minha vida, é mais interessante ler essas coisas em outras línguas do que em português. Eu, particularmente, fujo de coisas em português agora. Só que mesmo fugindo tanto, às vezes é inevitável. Eu sou praticamente obrigado a ler coisas em português por outros motivos. Mas, enfim, várias coisas sobre o corpo humano aí, sangue, os ossos, gestação, enfim. Então, na minha opinião, falar uma língua no nível avançado, você tem que saber conversar nela tudo o que você sabe na sua língua materna, né? Eu não fico satisfeito com um nível superficial, só trocar informações sobre viagens ou... Não. Pelo contrário, eu desejo falar de coisas muito particulares do país. Depois, aqui é uma revista de moda, na verdade. Eu comprei essa revista por causa que a história dessa sueca é bastante interessante. Ela chama Agnes Hedengård. Ela ficou bastante conhecida. Aqui está o nome dela, Agnes Hedengård. Ela ficou bastante conhecida porque ela fez um vídeo reclamando da indústria da moda, porque ela foi chamada de muito grande para ser modelo. E ela é bastante magra, na verdade. E aí ela postou um vídeo em sueco e em inglês dizendo a mesma coisa. O vídeo viralizou e da noite pro dia ela começou a fazer trabalhos e tal. E saiu capa de revista. Eu me lembro, galera, que quando eu estava em Estocolmo, eu cheguei a ver aquelas propagandas no metrô com foto dela também. Então, se tornou uma celebridade na Suécia. Essas aqui, revistas de bodybuilding, eu ganhei de um sueco, uma de vegetarianismo. Eu ganhei do mesmo sueco. Ele tinha essas revistas em casa, ia jogar fora. Eu falei, bom, dá pra mim então.
já que você vai jogar fora. Esse aqui, revista sobre direitos dos animais, Djurens em sueco. Mais sobre bodybuilding, aqui de novo. Que mais? Faltou aqui em cima. Essa aqui é outra revista em sueco. Aqui uma em holandês e outra em holandês. Então, aqui estão em perspectiva as revistas que eu mostrei para vocês. E agora eu vou finalizar com uma explicação. Então assim, galera, para finalizar o vídeo, de maneira geral, é uma tremenda de uma vantagem você poder ler em línguas estrangeiras, porque você tem acesso a materiais que simplesmente, às vezes, não existem na sua língua e nunca existirão, na verdade. Porque nem tudo que é produzido em outros lugares tem ou terá tradução. Então, existem inúmeras coisas que eu sei por causa de ter tido contato com materiais que não foram e não serão traduzidos também. Então, fica aí o recado para vocês. Eu gostaria bastante que vocês comentassem aí embaixo se vocês também costumam usar revistas e jornais para melhorar nas línguas que vocês estudam, né? E lembrando que não necessariamente todas essas revistas que eu mostrei aqui eu utilizo como material de estudo. Existem algumas que estão aqui que, na verdade, são coisas para guardar mesmo. Principalmente essas que eu tenho sobre língua, sobre linguistas famosos, sobre a história da civilização, globalização, dentre outros temas. Então, apesar de eu não ter feito curso de relações internacionais, por causa das línguas, contato com tanta gente de nacionalidades diferentes, eu acabei aprendendo muito a respeito de geopolítica, detalhes que às vezes, talvez não muitas pessoas conheçam. Mas enfim, eu deixo aí para vocês mais um vídeo com uma ideia de como eu faço tudo, né? Para minha idade, a quantidade de línguas que eu atingi, que não é uma coisa muito comum nem no Brasil, nem em outro país, quero dizer que muitas coisas que eu faço, muitos hábitos que eu tenho, eles dão resultado, eles de fato funcionam, né? E esse hábito principal de ir devorando os materiais aos pouquinhos, em doses homeopáticas, parece uma coisa lenta, mas quando você acumula no longo prazo, de repente você sabe milhares de palavras e sabe conversar de vários assuntos complexos e surpreende todos os seus amigos estrangeiros, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo. Tchau!